Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, falando sobre os prejuízos da fumaça que estava encobrindo a capital amazonense nesses dias, na quinta e sexta. Hoje pela manhã também amanheceu, graças a Deus que agora deu uma trégua, falando sobre a nossa saúde. Doutora, qual o grupo de pessoas que está mais propenso a desenvolver alguma irritação, algum sintoma por conta dessa fumaça? Todos nós estamos expostos, né? Mas pessoas, como já mencionei, crianças, idosos, pessoas portadoras de doenças prévias, como doença respiratória, a doença cardíaca também, porque ela tem uma grande relação com o pulmão. Os portadores de doenças neuromusculares, que eles têm dificuldade respiratória, todas essas pessoas elas já estão por si só mais expostas à fumaça. E o que a gente deve fazer para manter a nossa saúde em dia quando isso estiver acontecendo, a gente proteger também as crianças, os idosos e esse outro grupo de pessoas que nós falamos que precisa dessa atenção? Vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa, número 7, eu acho, produção, número 7, que vai trazer para a gente essas dicas de como evitar ou minimizar os efeitos da inalação da fumaça. Então, doutora, a gente vai analisar alguns tópicos aqui e aí a gente pode até falar com o telespectador algo mais voltado para a nossa realidade, porque essa aqui é de forma geral, né, para todo o Brasil. Então, vamos lá. Momento em que estiver acontecendo alguma fumaça, as pessoas devem abaixar ao máximo que podem ou rastejar no chão, porque a fumaça tem de ser mais aquecida, subir. Isso, na verdade, é naquelas zonas de incêndio, né? Isso. Que devem proceder dessa maneira. Mas também a pessoa que está, por exemplo, está numa região fazendo uma caminhada, como quem vai fazer caminhada na Ponta Negra e de repente ela é envolvida por aquela nuvem de fumaça, chega de repente, o que ela pode fazer? A fumaça ela é mais aquecida do que o ar ambiente, ela tende a subir. A questão toda, então, assim, nessas situações a pessoa pode andar o mais baixo que for possível. Quem estiver numa área próxima ao incêndio, então, próximo ao local da queimada ou próximo a um lugar que pegou fogo, essa pessoa tem que andar o mais baixo possível, que é para tentar respirar o ar menos contaminado. Na situação em que ela não consiga, o que ela pode fazer é usar um lenço, uma toalha, algum pano umedecido, então molhar em água e proteger o nariz e a boca. As pessoas que trabalham em áreas livres, então os profissionais de várias áreas que atuam em ambientes abertos, esses profissionais, nesses dias, eles deveriam ser protegidos pelos seus empregadores, pelo governo ou quem for, porque essas pessoas não devem trabalhar nesse ambiente. A gente tem que lembrar que não existe nenhuma máscara que possa ser efetiva nessa situação, porque as máscaras que ajudam são máscaras profissionais do Corpo de Bombeiros e que a população em geral não tem disponível. Eu vi uma foto num site em que a menina estava voltando da escola e o que ela fez é colocar um pano no rosto para tentar proteger o nariz e a boca. E isso realmente ajuda nessa situação. E como é que a gente deve proteger a área dos olhos? O óculos ajuda um pouco, o óculos escuro, mas na verdade não é o efeito de luminosidade, então o óculos tem uma pouca ajuda nessa situação. O que tem que fazer é realmente lubrificar melhor via aérea, então ingestão de líquido, a gente tem que, no momento em que foi exposto à fumaça, logo depois ingerir bastante líquido para tentar limpar a via aérea. Não ficar muito tempo exposto a isso, o mínimo possível. Então, quem trabalha nessas áreas abertas deve se proteger. Quem costuma fazer atividade física nesses dias não deve fazer atividade física em local aberto. Agora, doutora, a gente tem um hábito aqui na região norte, até mesmo por conta do calor, de renovar o ar que está circulando dentro da casa, até mesmo para ficar longe dos fungos e bactérias, para a gente não ter outros problemas respiratórios. E a gente tem o hábito de abrir a casa, janelas e portas, claro, sempre mantendo a segurança, mas isso foi feito ontem e a gente acabou inalando uma quantidade maior de fumaça, inclusive. Então, durante esses dias, a gente deve ou não abrir a casa? Então, essa situação eu vi até algumas pessoas comentando que quando sentiu a fumaça, se trancou dentro de casa, colocou as crianças num ambiente fechado, trancou tudo e ligou o ar-condicionado.
O ar-condicionado, ele filtra um pouco dessa fumaça toda, a gente não vai ser tão exposto quanto no ambiente aberto, mas mesmo para quem entrou dentro do carro, ligou o ar, fechou a circulação, a troca, você pode sentir que tinha uma certa quantidade de fumaça. Então, isso não é eficaz, não tem 100% de eficácia. A gente deve, sim, nessas situações, fazer o que costuma ser errado. Então, fechar a casa, ficar com o ar-condicionado ligado, não fazer nada ao ar livre, nessa situação, costuma ser o correto. Então, não pode se expor à fumaça aberta. A gente tem que ficar num ambiente mais fechado, tentar manter com ventilador ou ar-condicionado dentro de casa, porque dentro de casa está uma menor quantidade de partículas. Não vai evitar totalmente, mas nesse momento pode ajudar. É importante lembrar que tem que manter a hidratação do ambiente também, então a gente tem que colocar vasilhas, bacias de água. E quanto maior a superfície, melhor. Então, não é um copo de água. No ambiente em que a gente está, a gente tem que colocar uma vasilha grande de água para tentar umidificar esse ambiente. Quem tem o umidificador também ajuda muito, né, doutora? Ajuda. O umidificador, ele às vezes traz mais problemas se não for bem higienizado, mas a simples bacia de água já está resolvendo mais do que 80% da situação. Bom, doutora, como eu falei no início, os amazonenses ficaram curiosos para saber de onde, qual é a origem dessa fumaça. Por isso a gente vai visitar agora o Portal Amazônia. Aqui no site eles colocaram uma matéria bem explicada a respeito do assunto. Daqui a pouco a gente vai também falar de saúde. Então aqui, fumaça sobre Manaus, saiba quais os riscos à saúde. Tudo que nós falamos aqui ao vivo tem alguns tópicos que você pode se proteger nesse momento. Então, dois especialistas do aparelho respiratório explicam quais os primeiros sintomas e os cuidados que devem ser tomados. E aí eu vou pedir outra matéria da nossa produção também, parabéns a Emily que fez essa matéria, ela é realmente maravilhosa, tem uns tópicos muito importantes. A gente tem uma outra falando sobre essa origem, está dizendo assim: órgãos divergem sobre causas da fumaça que atingiu Manaus. O IPAAM aponta focos de calor na Amazônia Legal. Pesquisadores do IMET e da UEAR destacam queimadas na região metropolitana de Manaus. Então, tudo isso contribui, tempo seco e as queimadas também em áreas isoladas contribuem para esse aparecimento das fumaças. Doutora, então, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Bom dia. E para você de casa, não saia daí porque o seu programa Estilo de Vida vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá!